estamos aqui com a mesa composta, eu vou ler em ordem alfabética. Eu vou dispensar doutores, doutoras, professores e professoras para tornar isso aqui o mais fluido possível. Então, eu tenho aqui Ana Cláudia Borges de Oliveira, que é conselheira do CARF, presidente da CONCARF e organizadora desse evento, juntamente com a BDF. Nós já estamos aí no nosso segundo ou terceiro, né? Segunda. Então, tenho aqui ao meu lado a Adriana Gomes Rego, que é nossa amiga da BDF já há anos, foi presidente do CARF e, atualmente, ela é secretária especial adjunta da Receita Federal do Brasil. Temos a Carolina Brasil, que também é uma grande amiga da BDF, aliás, todos têm essa qualidade. Ela é presidente do Núcleo de Arbitragem do IBREI e, o melhor de todos, é presidente do grupo Mulheres no Tributário. Temos aqui o Felipe Renaud, diretor da BDF, nosso querido amigo, um dos organizadores desse evento, pós-doutorando pela USP, professor visitante do IBMEC, FGV, PJT, BDF, PUC, RJ. Temos o nosso querido Heleno Torres, que ainda não, ele está no exterior, mas vai entrar online. Ele é presidente honorário da BDF, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP. Vocês podem ver que eu minimizei ao máximo os currículos, né, para exatamente que a gente economizasse tempo aqui. Temos o nosso queridíssimo dono da casa, Roque Antônio Carrasa, que é professor emérito da PUC de São Paulo e titular da cadeira de Direito Tributário na sua Faculdade de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade, que nos dá muita honra em estar presente e fecha com chave de ouro. E o nosso também queridíssimo Tássio Lacerda Gama, que é professor de Direito Tributário da Casa e da Teoria do Direito aqui na PUC, e é presidente do IAT, e, aliás, é quem sempre me convida para fazer um evento exatamente nesses moldes, em Trancoso, que se transformou num ícone dos eventos de direito tributário no país. E nós estamos exatamente reproduzindo aqui o que fazemos lá todos os anos. Cumprimento todos vocês, para que eu não chegue em casa e apanhe, em nome da minha mulher, que todos vocês conhecem, certamente. Bom, nós vamos iniciar mudando aqui um pouco a forma como nós tínhamos imaginado inicialmente, com todos respondendo perguntas, que, obviamente, será possível, na medida em que o professor queira. Nós vamos tratar aqui de reforma tributária. Reforma tributária, contencioso administrativo e a questão da fiscalização, né, que nós tivemos uma reforma tributária que, originalmente, os seus autores prometiam a existência de um só tributo, e, no decorrer das negociações com o Congresso Nacional e nos debates que houve no Congresso Nacional, principalmente na PEC 110, que estava no Senado Federal, resolveu se transformar no IVA dual, com o intuito de fazer com que se atendesse à questão federativa. Mas a ideia sempre foi a de um único tributo, com os mesmos fatos geradores, com a mesma base de cálculo, com os mesmos contribuintes. Eram dois tributos gêmeos com competência compartilhada. Era esse o objetivo com a criação desses dois tributos, CBS e IBS. Legislação única, enfim, tudo para que houvesse a maior simplicidade possível e a harmonia entre esses dois, entre a União Federal e os estados e municípios. Mas só que, para que haja essa simplicidade que se pretendia ter, não basta que haja uma legislação única, nem que haja um tributo único. É essencial que a fiscalização seja única também e que os órgãos julgadores, os órgãos administrativos julgadores, também sejam centralizados. O que adianta ter
uma legislação só, com 27 interpretações diferentes e com fiscalizações de níveis da federação diferentes te visitando. Essas são as questões. Nós tivemos aí a apresentação do PLP 68, e isso eu vou falar quando eu iniciar as perguntas. Eu vou passar a palavra ao nosso professor emérito, Roque Antônio Carrasa, para que ele faça uma introdução do tema para todos nós. Obrigado. Muito bem. Boa noite a todos. Eu, antes de tudo, quero dizer que me sinto muito honrado, em participar desse seminário promovido pela Concarf, a Concarf Itinerante São Paulo. Eu agradeço a gentileza do convite para participar do evento, que faço nas pessoas da professora Bettina Treger-Gruppemark e Ana Cláudia Borges de Oliveira, presidentes, respectivamente, da BDF e da Concarf. Saúdo, por igual modo, aos ocupantes dessa mesa, o nosso sempre presidente, professor Gustavo Brigadão, e aos colegas debatedores, Adriana Gomes Rego, Carolina Brasil, Tássio Lacerda Gama, Felipe Renault, Heleno Torres, que está na Suíça, que inveja, e a já nominada professora Ana Cláudia Borges de Oliveira. Bom, todos nós fomos chamados a falar sobre a reforma tributária, o contencioso administrativo e o futuro do CARF. Eu começo por dizer que, embora sempre tenha sido contrário a essa reforma tributária, eu aceitarei, para não fugir do tema, portanto, há de argumentando um tanto, que a emenda constitucional 132 é válida e que todos os seus artigos, em última análise, em nome da governabilidade, serão declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Fixada essa premissa, analisarei, com possível brevidade, o fenômeno da vinculação do CARF na reforma tributária. O Instituto da Vinculação não é estranho ao nosso direito. Vejam que os juízes e tribunais estão vinculados aos precedentes dos tribunais superiores. É o que estabelece, se não me trai a memória, o artigo 927 do Código de Processo Civil. Também o CARF, a teor do seu regimento interno, artigo 98, do seu regimento interno, está vinculado aos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma linha, as delegacias de julgamento da Receita Federal estão vinculadas aos atos normativos expendidos pela Receita Federal do Brasil. E agora, depois da edição da Emenda Constitucional 132 de 2023, surgiram mais duas vinculações no contencioso administrativo tributário, essas concernentes às divergências que vierem a surgir em relação ao IBS e à CBS. Eu começo por lembrar que a Emenda Constitucional 132 criou, como disse há pouco o nosso presidente, uma competência compartilhada pelas pessoas políticas, qual seja, a competência para criar o que está sendo chamado de IVA dual. Mais especificamente, a partir de 2033, os estados perderão a competência para criar o ICMS, os municípios a competência para criar o ISS e o Distrito Federal, em seu território, evidentemente, a competência para criar tanto o ICMS quanto o ISS. No lugar desses impostos, será instituído o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, é o que preceitua o artigo 156-A da Constituição Federal. Aos poucos, vou memorizando os dispositivos que entraram em vigor há pouco tempo. Já a União, a partir de 2027, perderá a competência para criar o PIS
e a COFINS, e tirante nas operações com produtos industrializados, realizados na Zona Franca de Manaus, também a competência para criar o IPI. No lugar desses tributos, será criada a CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que, em rigor de contribuição, eu acho que essa também é a opinião do nosso presidente, tem só um nome, né, porque equivale, né, ao IBS. Então, tanto o IBS quanto a CBS serão criados por meio de uma lei complementar nacional e serão tributos gêmeos, né? Já que terão as mesmas hipóteses de incidência, as mesmas bases de cálculo e os mesmos contribuintes. Também deverão ser não cumulativos e observar os princípios do destino e da não cumulatividade, além de outros que vierem a ser instituídos quando o projeto de lei complementar 68 for, afinal, aprovado. Em suma, o contribuinte será tributado pelo IVA dual, pelo IBS, quando o produto da arrecadação será partilhado pelo comitê gestor entre os estados, os municípios e o Distrito Federal, e pela CBS, cujo produto ficará todo ele com a União. Não vou, porém, entrar nesse assunto, que diz de perto com o direito material, não é? Eu voltarei minhas atenções para o direito processual administrativo tributário, entendido como, digamos assim, o conjunto de normas aplicáveis às lides tributárias deduzidas perante a administração pública para dirimir, já nessa esfera, as controvérsias entre o fisco e os contribuintes. Muito bem. Na medida em que o IBS e a CBS são tributos gêmeos, o ideal, penso eu, seria que um único contencioso administrativo fiscal fosse criado, né? Como, de resto, permite, né, o artigo 156b, parágrafo 8º da Constituição. Ocorre, todavia, que, embora estejamos diante de tributos gêmeos, não estamos diante de tributos siameses, né? Por quê? Porque, em última análise, há de permeio o caráter federativo do nosso Estado democrático de direito, que não pode ser atropelado nem por meio de emendas constitucionais, quanto mais por meio de leis complementares ou de labores exegéticos. Assim, o projeto de lei complementar 108 criará, louvavelmente, a meu ver, um contencioso administrativo para o IBS, conforme, né, autorizado pelo artigo 156A, parágrafo 5º, 7, e pelo artigo 156B, inciso 2, ambos da Constituição, nos moldes do Decreto 70.235, de 1972, e da Lei 9.784, de 1999. Isso garantirá o contraditório, a ampla defesa, o sistema paritário de representação dos julgadores, 2 instâncias de julgamento e uma de uniformização da jurisprudência, bem como a subordinação a precedentes qualificados. É o que reza o artigo 92 do projeto de lei complementar 108. Não nego, né, que se vislumbram, né, muitas semelhanças com o processo administrativo federal, mas há diferenças substanciais que não podem passar sem reparos, sem atenções especiais. Por outro lado, os litígios envolvendo a CBS serão julgados pela 3ª seção do CARF, o que até é lógico, né? Porque é essa 3ª seção que julga, me corrijam, né, se eu estiver errado, os casos concernentes ao PIS e à COFINS. Como o PIS e a COFINS vão desaparecer a partir de 2027, é natural, né, que as perlengas que surgirem a respeito
da CBS continuem a ser julgadas por essa mesma terceira seção. Aonde eu quero chegar? Ao seguinte ponto: havendo contenciosos administrativos diferentes para o IBS e para a CBS, é natural que surjam divergências entre eles. E, mais do que isso, é provável que surjam divergências entre os atos normativos interpretativos editados pela uniformização e também entre o Conselho Gestor. Daí a necessidade, né, penso eu, de 2 níveis de harmonização de interpretação do IBS e da CBS, a saber, a harmonização do contencioso administrativo e a harmonização dos preditos atos normativos interpretativos. Vejamos, porém, como o assunto está sendo tratado. Na primeira versão do projeto de lei complementar 108 de 2024, havia a previsão de que o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e o Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias fariam esse papel. Os detalhes sobre a composição e as atribuições desses 2 órgãos encontram-se no projeto de lei complementar 68/2024, cujo artigo 317.1 determina que o Comitê de Harmonização será formado por 4 representantes da Receita Federal do Brasil e 4 representantes do Comitê Gestor. E o artigo 319 desse mesmo projeto estatui competir a esse comitê, leio, uniformizar a regulamentação e a interpretação da legislação relativa ao IBS e à CBS em relação às matérias comuns, prevenir litígios relativos às normas comuns aplicáveis ao IBS e à CBS e deliberar sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns relativos tanto ao IBS quanto à CBS. Mas vamos por partes, né? Ao comitê, né, de harmonização, ao fórum, melhor dizendo, de harmonização jurídica das procuradorias, foi reservada a função de, além de analisar as controvérsias que vierem a surgir em torno do impropriamente chamado IVA dual, atuar como órgão consultivo do Comitê Gestor. Todavia, em 8 de julho, próximo passado, há poucas semanas, portanto, foi apresentado pelo Grupo de Trabalho da Regulamentação da Reforma Tributária o substitutivo ao texto do projeto de lei complementar 108 de 2024. E o artigo 111 desse substitutivo deixa claro que o órgão servirá para solucionar divergências interpretativas em nível de julgamento, vale dizer, de jurisprudência administrativa. O órgão, no caso, será o Comitê Gestor. E o artigo 112, também desse substitutivo, dispõe que as decisões do Comitê Gestor terão caráter vinculante. Mas agora a pergunta que não quer calar: vinculante para quem? Ou, indagando de outro modo, quais serão os destinatários dessa vinculação? O artigo 100 do substitutivo, combinado com os artigos 319, parágrafo único, e 321 do projeto de lei complementar 68 de 2024, o artigo 100, repito, do substitutivo, prescreve que as decisões do comitê e do fórum sobre dúvidas interpretativas a respeito de qualquer questão comum do IBS e da CBS serão de observância obrigatória, seja pelo CARF, e aí compreendidas, é claro, também as decisões das delegacias de julgamento regionais, e seja por quaisquer das instâncias administrativas do IBS. Agora, vamos meditar um pouco juntos, né, acerca da harmonização da jurisprudência.
há alguns absurdos jurídicos que não podem passar sem reparos. As decisões proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, como sabem muito bem os colegas aqui presentes, não são vinculantes para as turmas ordinárias do mesmo tribunal. Por que, então, as decisões dessa instância de uniformização, exclusivamente quanto à jurisprudência da CBS, seriam vinculantes para a terceira sessão do CARF? O CARF, né, peço vênia para insistir no óbvio, porque, como dizia Oliver Holmes, que foi chefe justice da Suprema Corte dos Estados Unidos, por vezes é melhor insistir no óbvio do que enveredar pelo obscuro. Não é? Como nós sabemos, né, o CARF julga e continuará a julgar tributos diferentes da CBS, que não terão qualquer limitação vinculativa desse jaez. Assim, a previsão, né, contida no artigo 100 do projeto de lei complementar 108, se vingar, tornará o CARF um tribunal com regras processuais diversas, dependendo das matérias sob julgamento, o que, convenhamos, é um absurdo, né? E o direito não se compadece com absurdos. Ademais, a composição do comitê e do fórum, exclusivamente por representantes da Receita Federal do Brasil, da Procuradoria e do Comitê Gestor, alui o sistema de paridade do julgamento administrativo, de que adiantará a previsão de um contencioso administrativo no qual as instâncias que julgam contarão com representantes dos contribuintes, se a decisão final será tomada sem a participação desses mesmos representantes. É algo que precisa ser meditado e, eventualmente, penso eu, corrigido. Já acerca, já estou quase terminando, da harmonização de entendimento por atos normativos infralegais, cuja vinculação aos dizeres do comitê consta do projeto de lei complementar 68 de 2024, a proposta tolhe a competência cognitiva do CARF e faz natimorta essa mesma competência no âmbito do contencioso do IBS. Aqui ninguém ignora, né, que o CARF não pode analisar a constitucionalidade dos atos normativos. É o que reza, se não me engano, a súmula CARF número 2, né, o que vem reproduzido também no artigo 26A, do Decreto 70.235 de 1972. Mas, louvavelmente, diga-se de passagem, o CARF faz o controle da legalidade, dos atos normativos, né, que são levados ao seu crivo, à sua apreciação. Bom, isso cria algo teratológico, não é? Porque, digamos que o comitê gestor julgue legal um determinado ato normativo infralegal, uma portaria. O CARF estará obrigado a aceitar essa portaria ilegal, se ela for realmente ilegal. Isso vai criar um outro problema, né? Sabemos que, por força do princípio da universalidade da jurisdição, o contribuinte lesado poderá perfeitamente bater às portas do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário o acudirá. Resultado, haverá sucumbência. Quem vai suportar o ônus da sucumbência? Somos nós, né? O povo brasileiro, que alimentamos os cofres públicos com os tributos que endereçamos, né, à União, aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Ainda a respeito da harmonização, quer no Comitê das Administrações Tributárias, quer no Fórum das Procuradorias, eu vejo outro problema grave que pode levar à completa subordinação dos estados, dos municípios do Distrito Federal à vontade da União. Embora a União e o Comitê Gestor
tenham 50% dos votos cada, não haverá, na prática, verdadeiro equilíbrio de forças. Por quê? Porque o interesse da União tende a ser linear. Já o interesse dos estados, dos municípios e do Distrito Federal seguramente diverge, não é? Porque na composição do comitê gestor terão que entrar representantes dos estados do Norte e do Nordeste, representantes dos municípios economicamente menos favorecidos. Ora, a União não será difícil cooptar um desses representantes e formar a maioria, como ela faz em outras situações. Então, na prática, a vontade da União acabará sempre por prevalecer. Isso me faz lembrar, e já estou terminando, senhor presidente, uma fábula, não é? Uma fábula de Esopo. Eu gosto das fábulas porque elas retratam, em termos metafóricos, a realidade. Consta que o leão, o leopardo e o chacal resolveram se associar para serem mais eficientes na caça. Logo puseram mãos, ou, se preferirmos, patas à obra, não é? E, em pouco tempo, capturaram e mataram uma pobre girafa. A girafa, né, já morta, foi dividida em 3 partes. O leão se apossou da primeira parte e ninguém objetou, fazia parte do combinado. Aí ele pega a segunda parte e diz: essa também é minha, porque sou o leão. E pega também a terceira parte, essa igualmente é minha, porque sou o leão. E o chacal e o leopardo se retiraram silentes, né, sem protestar. Moral da história, né? A menos que haja um poder judiciário eficiente, leis para serem obedecidas, né, não convém os fracos se associarem ao mais forte, porque a vontade do mais forte sempre prevalecerá. Posto isso, né, só me resta dizer, em meu nome, em nome, claro, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o quanto me alegrou e o quanto me deixou honrado poder participar desse evento por todos os títulos vitorioso. Vitorioso pela forma como foi organizado, vitorioso pela oportunidade do seu temário e vitorioso, por que não, pela excelência dos seus participantes. Eu até me emociono, né, ao verificar jovens que não são apenas promessas, já são certezas, jovens que chegaram lá, né? Nós que constatamos entristecidos, né, que os grãos de areia da parte superior da ampulheta das nossas vidas, né, já escasseiam, e em contranota, né, os grãos superabundam na parte inferior dessas ampulhetas, né? Nós, os mais velhos, enfim, né, ficamos felizes, né, quando vemos que, quando deixarmos o palco da vida, teremos não só sucessores à altura, mas sucessores que nos superarão, não é? A incumbência, né, de quem faz ciência é essa: pegar a tocha dos maiores e engrandecê-la e depois entregá-la, né, já engrandecida aos pósteros. E isso, sem dúvida, né, tenho certeza, vai acontecer. Em razão disso, né, embora eu ainda pretenda ouvir os expositores, só me resta dizer, né, parabéns, parabéns, Betina, parabéns, Ana Cláudia, parabéns a todos e muito, muito obrigado. Bom, desculpe, obrigado. Eu peço por reciprocidade. Gente, vamos lá, porque eu tenho um problema de tempo, porque a Adriana tem que pegar um voo. A dinâmica que nós combinamos entre nós foi a seguinte: nós vamos fixar alguns temas, muitos deles já tratados aqui pelo professor Roque, relativos a essa proposta que está sendo feita. E cada um terá 5 minutos para falar, e depois tem um segundo round em que a pessoa vai poder falar com início, meio e fim, mas também com um tempo bastante reduzido. Como eu falava antes, nós temos o PLP 108, que criou, depois toda aquela unificação a que eu me referi, a unificação
tentativa de unificação de legislações relativas à incidência desses dois tributos. O que acaba acontecendo é que, pelo PLP 108 de 68, foram criadas 27 câmaras de julgamento em primeira instância, 27 câmaras em segunda instância e uma Câmara Superior. A primeira com 5 membros cada, a segunda instância com 9 membros cada, e uma Câmara Superior com 9 membros, com um total de 387 julgadores. A Suzy Hoffmann fez uma verificação muito interessante no sentido de que 16 tribunais de justiça têm menos que esse número e julgam todo o direito. Aqui só vai se julgar um tributo, com 387. Isso levando em consideração uma única turma nessas câmaras e não estamos também contando aqui com suplentes e servidores. Imaginem quanto custará isso aos cofres públicos, né? E temos também a fiscalização, que aí eu acho que existe neste aí existe um ponto que é muito relevante e que nós temos que debater. Porque, pelas normas que estão sendo propostas, nós teremos 3 níveis de federação na empresa, obviamente, com iniciativas de tentativa por parte do comitê gestor de coordenar isso e evitar que exista alguma contradição entre o posicionamento que seja adotado por um fiscal federal e um fiscal estadual e outro municipal. Então, esses são os problemas que nós temos pela frente. São normas estipuladas em um único ordenamento, uma única norma para regular todos esses dois tributos, normas que são gêmeas, né? Porque as normas não são as mesmas, mas são gêmeas, mas com a possibilidade de interpretação múltipla. E aí eu faço a minha primeira pergunta à Ana Cláudia. O CARF, se nós adotarmos uma posição de unificação de julgamento dos problemas que vão surgir dessas incidências, o CARF poderia ser esse órgão julgador tanto da CBS quanto da IBS? Obrigada, Gustavo. Boa noite a todo mundo que está aqui. Sexta-feira, certeza que esse é o melhor programa. Ouvir direito tributário à noite, não tenho dúvida, né? Bom, é uma alegria realmente muito, muito grande estar aqui hoje. E não só por o pessoal falar, o evento é um sucesso, você está legal. É muito legal fazer uma atividade que tem uma finalidade, né? Tem gente que trabalha para ganhar dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro, não estou ganhando hoje, mas vou ganhar no futuro. Mas eu gosto do meu trabalho. E eu gosto muito que eu vejo que ele tem uma finalidade que é muito além do meu próprio umbigo. É uma finalidade que fala de um país inteiro indo bem ou indo mal, andando bem ou andando mal. E hoje, nós reunidos aqui, saímos daqui com amadurecimento e com condições de fazer um futuro melhor para o país, porque são essas pessoas hoje que influenciam o próprio processo legislativo do Brasil, o próprio começo de um novo contencioso ou não. E daí a gente veio com esse projeto com CARF itinerante, que com certeza hoje não seria possível aqui em São Paulo dessa forma, sem a ABDF, que fazem um evento extraordinário, tem um know-how extraordinário. Eu até falo, nossa, dá vontade de falar, vamos lá, BDF, faz aí, vou tirar férias, porque vai sair tudo perfeito, eu não tenho que me preocupar. E eu tenho também o Tássio, que entrou aqui com a PUC, maravilhoso, né? Ninguém sabe o tanto de vezes que eu subi e desci essas ladeiras de salto, com o Tássio correndo para cima e para baixo. Vamos, Ana Cláudia, vai ver a sala ali, vai ver aqui. E eu, claro, não estou com salto nenhum, vamos lá. E a gente corria, né? E, assim, é um prazer imenso ter Roque Carrasa, Beth Carrasa, professora Betina, o Walter, pessoas que eu tenho uma admiração incrível que estão me assistindo hoje. Como é que pode isso, né? Eu falo, nossa, que absurdo. Mas eles estão aqui. E a gente começou com esse projeto da CONCARF itinerante e hoje eu respondi isso para um monte de gente, espero não estar sendo repetitiva. Isso surgiu no Congresso do IBET do ano passado, que eu conversei com muitos tributaristas e todo mundo ali é tributarista no Congresso do IBET, do Brasil inteiro, e as pessoas tinham um distanciamento com o CARF muito grande,
a realidade CARF não era presente para os tributaristas. E eu achava um absurdo, porque o CARF ele tem um poder hoje de influenciar no amadurecimento da questão tributária muito grande, a qualidade técnica da decisão. E como é que tanto aquele tributarista estavam ali, não tinham esse conhecimento de perto do que o CARF faz, qual a importância e do que o CARF virá a fazer nesse novo contencioso que está surgindo com a reforma tributária. Se a gente vai ser fortalecido, apagado, extinguido, deixado de ladinho, qual é bem o nosso futuro, ninguém sabia. Então eu falei, bom, a gente precisa caminhar com esse projeto, fortalecer e falar um pouco. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que estuda basicamente tudo, né? O Felipe fala, Ana Cláudia é ótima, estuda agro, cripto, contencioso, dá tudo certo. Então, eu estou estudando o contencioso, estou estudando precedentes vinculantes, cripto, agro, tudo o que eu faço. Eu estou estudando também o CARF norte-americano, a Tax Court, porque eu tenho um estudo comparado do CARF norte-americano com o brasileiro para tratar de precedentes vinculantes e não de normas de contencioso. E o CARF norte-americano, ele tem um nome muito legal. Ele é itinerante. Eu descobri isso agora, tipo em abril, maio. Sabe, CARF norte-americano é um CARF itinerante. Falei, nossa, eles me copiaram, que legal. Eu fiz o projeto antes deles. E eu fui pensar na questão da itinerância para entender a questão da competência. Como é que funciona em termos de competência? Então, lá nos Estados Unidos, eu tenho um CARF só, a Tax Court, e ela vai andando pelos Estados Unidos. Quando ela está em cada região federal lá, que eles têm a divisão em 13, não lembro, algumas regiões federais, ele está vinculado ao Tribunal Federal daquela região, inclusive com relação aos precedentes daquela região. E eu falei, bom, então qual que é a competência dessa Tax Court, né? Se eu preciso responder lá no Brasil a pergunta de onde eu jogo a competência do CBS e IBS, eu queria entender dentro do estudo comparado onde está a competência da Tax Court. Então, vamos estudar sobre competência norte-americana e brasileira. Fui estudar a competência brasileira. Você achou? Eu não achei. Continuei estudando, né? E ontem eu até falei, né? Eu fui ler esse meu artigo de novo, nossa, que vergonha. Eu escrevi um artigo em começo de dezembro de 2023, mandei para publicar, ele vai ser publicado, e lá eu escrevi, a Constituição não fala de contencioso. As paredes me ouviram, espero que elas me ouçam de novo agora, mas propositalmente, e elas vieram com a emenda constitucional 132 e pela primeira vez colocaram a palavra contencioso na Constituição. E para tratar do IBS só. Então, eu não tenho a previsão de um contencioso na Constituição. Eu não tenho uma previsão de competência para julgamento dentro da Constituição. A única coisa que a Constituição me tem em termos de competência é o artigo 109, que fala da competência da Justiça Federal. E qual que é a competência da Justiça Federal? Quando a União tenha interesse. Aí eu falei, então agora eu tenho um desafio. Eu quero que alguém me diga que a União não tem qualquer interesse sobre IBS. Tem. Então, aparentemente, não tem problema nenhum. Inclusive, eu tenho uma autorização constitucional que IBS esteja na esfera federal do judiciário. E qual que é a competência do contencioso administrativo? Não tem na Constituição. Bom, então deve ter uma lei dizendo qual é essa competência. Não tem. E agora? E agora eu tenho um contencioso administrativo que ele não tem nenhuma vedação constitucional, nenhuma vedação legal, nenhuma amarra constitucional, nenhuma amarra legal. O federal não precisa ser julgado pelo federal. Eu não preciso que um tributo federal seja julgado em um órgão federal. Eu não preciso que um tributo estadual seja julgado dentro de um órgão estadual. A competência tributária que a gente tem na União é uma competência para a instituição de tributos. Essa competência ela está amarrada lá. União
tem a competência dela, o Estado tem a dela, os municípios têm a dela, e a União ainda tem uma competência residual, que a Constituição deixou para ela, em alguns casos de guerra e tal, e tal, tal. Ou seja, nada impediria, então, que você tivesse o CARF como órgão julgador, tanto do IBS quanto do CBS, centralizando isso. Exatamente. E como eu tenho hoje, para criar um novo órgão, uma despesa pública enorme, e até onde eu sei, não está sobrando dinheiro no país, eu não estou entendendo por que precisamos de um órgão novo. Eu teria um órgão pronto e preparado e evitaria esse gasto todo a que eu me referi há pouco. Exato. E aí, pegando esse gancho, eu iria para a Carol Brasil. A Carol Brasil ela teve uma importância muito grande no que disse, melhor, a Carol Brasil, a instituição que ela preside, junto com a Fran, com a Camila, que não sei se está por aí, que é o grupo Mulheres no Tributário. Nós tivemos, tanto o PLP 68 quanto o PLP 108, eles foram fruto de uma formação de GTs que se reuniram periodicamente e elaboraram os dois projetos. Foi ótimo, porque nós tivemos a representação da Fazenda Federal, Estadual e Municipal, isso era absolutamente fundamental para fins de federalismo, mas eu acho que faltou ali uma participação que é absolutamente importante e definidora quando se está tratando de regras que vão estabelecer, vão regular o relacionamento entre fisco e contribuintes, que é do próprio contribuinte, é aquele que paga a conta. Esse não participou desses GTs. E foi exatamente pela frente parlamentar do empreendedorismo e com uma participação muito relevante do grupo Mulheres no Tributário que houve, na verdade, a formação de GTs paralelos. Eu acho até equivocado, como diz a Suzy Hoffmann, eu acho equivocado chamar esse GT de paralelos. Na verdade, o paralelo deveria ser o outro, porque esse nasceu dentro do Congresso Nacional. Né? E a Carol tornou viável, tornou possível que a sociedade se manifestasse de alguma forma sobre o que entendia correto no que diz respeito não só às normas gerais relativas à incidência do IBS e CBS, mas também da forma como se daria o contencioso. Carol, palavra contigo. Boa noite a todos, uma alegria imensa estar aqui. Gostaria de iniciar parabenizando esse casal queridíssimo, Daniele Brigagão, Gustavo Brigagão. Parabenizar também a Ana Cláudia, agradecer meu amigo querido Felipe Renault, parabenizar vocês pela organização desse evento brilhante. Dizer que é uma honra estar nessa mesa aqui de gigantes do tributário. E esse trabalho do Mulheres no Tributário foi gratificante poder participar. Eu acho que trouxe um debate democrático, ainda que muitos dos nossos pontos que foram apresentados não foram acatados. É importante que a gente fez barulho, ainda está fazendo, estamos na luta. Agradeço aqui Gustavo, Felipe, Tássio, que participaram também das audiências públicas que nós, através do Mulheres no Tributário e das frentes parlamentares, organizamos em abril, e lá se iniciou o debate, e nós entendemos que os novos princípios constitucionais, né, as grandes premissas da reforma tributária, elas precisam ser alcançadas para que haja efetivamente simplicidade, para que haja efetivamente transparência. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos. Nós coordenamos 6 grupos de trabalho nas frentes parlamentares que protocolaram o PLP 50, de autoria do deputado Passarinho, que regulamentava a IBS e o CBE, e a CBS. E nesses GTs 11 e 12, que tratam da fiscalização e do contencioso, nós tratamos de 2 princípios como base que são fundamentais, que é a cooperação, que nós podemos olhar por 2 aspectos, tanto a cooperação entre fisco e contribuinte, como a cooperação entre as administrações tributárias. E a simplicidade. A simplicidade, a grande base aí de toda a reforma tributária, que se estamos falando de tributos gêmeos, se não houver uma interpretação única, uma fiscalização única e um contencioso único, nós não teremos simplicidade no novo sistema tributário brasileiro. Então, com base nisso e com a autorização da Emenda Constitucional 132, no artigo 156b,
com a possibilidade de compartilhamento da fiscalização e com a possibilidade de integração do contencioso administrativo, que existe essa previsão na emenda constitucional, nós, no PLP protocolado pelas frentes parlamentares, trabalhamos em uma fiscalização única e em um contencioso único. Na fiscalização, eu gostaria aqui, muito brevemente, de destacar 2 pontos. Nós sentimos muita falta no PLP 68 e no 108 também da aplicabilidade do princípio da cooperação. A gente não vê o princípio da cooperação sendo citado, sendo efetivo em nenhum artigo. E nós, no PLP 50, nós trabalhamos com um aviso amigável, para que o contribuinte ele tenha espaço para se autorregularizar, para que o bom contribuinte ele seja favorecido. Nós trabalhamos também a questão do portal da transparência, então, trazendo efetividade para esses princípios. E também uma fiscalização única. Porque qual que é o ponto de preocupação aqui? Não só não trazer simplicidade, como trazer complexidade para a fiscalização que nós temos hoje. Porque hoje nós estamos falando de uma tributação na origem. A tributação vai passar a ser no destino. Então, o meu cliente que está aqui sendo fiscalizado pelo município de São Paulo, ele vende para 5.000 municípios do nosso país. Ele vai passar a ter 5.000 autuações diferentes? Ou nós vamos ter uma cooperação entre as administrações tributárias, em que o fiscal do Recife vai ter a mesma eficiência do que o fiscal de São Paulo, que vai arrecadar? Na minha visão, é um pouco utopia pensar dessa forma, além do número de infrações que o cliente, né, que o consumidor ele pode receber. Então, esse ponto é de grande preocupação, porque não só não trazer a transparência, como não só não trazer a simplificação, como também trazer ainda mais complexidade para essa fiscalização. Nós não colocamos como seria essa integração. Teria que ter ali um convênio entre as administrações tributárias, Receita Federal, as administrações estaduais e municipais, para que essa fiscalização fosse integrada e gerasse um único auto de infração. E qual que é o ponto aqui? Temos tanta tecnologia, split payment, aí, dizendo que será a versão 5.0, temos grandes referências de tecnologia, então, por que não usar esse portal de integração que existe no próprio PLP 108 e no 68, que, quando iniciada uma fiscalização, os entes eles terão acesso conjunto, terá que ser concomitante? Então, por que não usar essa tecnologia para que toda a fiscalização ocorra de forma concomitante? E aí o PLP ele também traz a necessidade de integração dessa fiscalização, mas só no comitê gestor. E entrando aqui na fiscalização, no contencioso, é no mesmo sentido. Se temos decisões diferentes na esfera CBS e IBS, como teremos simplificação? Como teremos segurança jurídica? A gente sabe que a insegurança jurídica no nosso país, ela afasta investimento, ela afasta o desenvolvimento do nosso país. Então, como nós vamos falar em segurança jurídica tendo decisões diferentes, tendo tributos gêmeos sendo julgados em órgãos separados? Então, no PLP 50, nós trouxemos a integração do contencioso, não só da fiscalização, como do contencioso também, criando uma primeira instância com delegacias de revisão tributária, segunda instância com o Senat, que seria um novo Conselho Nacional de Administração Tributária, com processo seletivo para os julgadores, um órgão que teria uma participação ímpar, para também não ter mais essa questão, né, do empate, e mandato de 5 anos. Então, foi isso que nós criamos, e, por fim, uma Câmara de Uniformização que chega a estar parecido com o que nós temos no PLP 108 em relação ao comitê gestor, ao órgão que vai julgar a IBS. E aí, se já temos a criação desse novo órgão, por que não integrar Pois é, eu estou entendendo, então, que você também... Olha, temos 2 posições aqui, uma no sentido de que joga tudo para o CARF federal, porque ele teria competência para julgar isso, e temos a posição do Mulheres no Tributário, Frente do Empreendedorismo, parlamentar do empreendedorismo, no sentido de que, olha, cria-se um órgão, mas em ambos os casos os julgamentos e a fiscalização também estão unificadas. Agora eu pergunto a Adriana, nós temos, portanto, 3 alternativas.
PLP 108, o que propõe a Ana Cláudia e o que propõe a Carol. O que você ficaria? Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer à CONCAF, à BDF, o convite. É sempre um prazer poder, como agora como Receita Federal, poder ouvir, como eu ouvi o dia inteiro aqui, manifestações dos contribuintes. Eu ficava mandando aqui o WhatsApp. É isso mesmo? Está sendo feito o lançamento sem ônus da prova, sem demonstrar o laudo lá que a Gisele comentou de manhã. É isso mesmo que está acontecendo? Bom, mas é sempre rico, tá? Queria parabenizar, então, a CONCAF, associação que eu vi nascer enquanto presidente do CARF, parabenizar a BDF, a professora Betina, o Brigagão, Dani, Felipe, parabenizar a PUC, na pessoa do TASF, do professor Roque, cumprimentar Carolina, vi que tem lá a participação das mulheres, não sei se você viu lá no colegiado, né? 30% tem que ser de mulheres. Bom, pessoal, eu queria falar, antes do contencioso, já que se falou sobre fiscalização, e tudo começa da fiscalização, é que houve, sim, desde o PLP 68, e a Receita Federal e os entes estão trabalhando para isso, para um compartilhamento, sim, de provas de fiscalização, para o contribuinte não ser importunado em momentos distintos por mais de um fiscal ali. Tá? Dentro da concepção de IVA dual, o que se pode fazer será feito, que é essa plataforma compartilhada. O 324.2 do PLP 68 está sendo pensado, sim, há um grupo formado com os entes já pensando nesse compartilhamento. Então, se o contribuinte toma ciência de uma fiscalização por um ente, essa fiscalização é colocada nesse ambiente e o outro vai saber, o outro ente já vai saber que houve a fiscalização e a lei e o projeto de lei autoriza o compartilhamento da prova, justamente para ele não ser importunado. O convênio também foi previsto para os processos de pequeno valor, tanto convênio para fiscalizar, como já existe da Receita em relação ao ITR, com os municípios, como convênio para julgar no 326. Tá? Como é que eu penso, então, esse modelo que foi concebido pelos dois PLPs? Os estados querem aproveitar as suas estruturas de tribunais. Há um passivo remanescente aí. Se você acabar, você não consegue acabar, porque vai estar sempre entrando ainda até 2033, vai estar entrando processo nos tribunais, entendeu? Então, assim, vou ter um contencioso federal, vou ter o contencioso da CBS, quando é que ele vai surgir? Talvez 2028, por aí. É que nós vamos ter. E até lá nós vamos ter processos sendo julgados. Eu fiz um levantamento aqui do que é que a gente tem no CARF. Hoje nós temos no CARF, no contencioso da Receita Federal, nós temos um acervo enorme de processos. Nós temos 81 mil processos só de PIS/COFINS, entre DRJ e CARF. 24% do acervo do contencioso administrativo é PIS/COFINS e IPI. Em termos de valor, nós temos 312 bilhões de crédito tributário só desse passivo. Então, nós vamos ter um passivo ainda sendo julgado por muito tempo. Então, assim, eu ia ficar com estruturas paralelas. É essa a razão que eu estou trazendo aqui, para ser sopesado. Aliás, você colocou, Brigagão, de 387 julgadores, considerando que só vai ter uma turma. Mas há a previsão de turmas variadas, conforme o acervo, tá, por entidade, por ente
Então, assim, pode ser muito mais, mas eu entendo que vai ser uma migração dos conselheiros que já existem nessas estruturas. É assim que eu estou vendo que vai acontecer. A harmonização, então, no primeiro momento, o PLP 68 veio com o Fórum das Administrações Tributárias, pensando no que a Receita faz em termos de solução de consulta, né? A ideia é fazer consultas harmonizadas, instruções normativas harmonizadas, que seriam para prevenir litígios. Depois veio o relatório número 3 do PLP 108, já trazendo no artigo 100 ou 110 a vinculação aos órgãos administrativos, julgadores administrativos, como solução para o contencioso para frente. Claro que não há um recurso para isso, né? Não há um recurso para esse fórum. Esse fórum vai harmonizar para frente os entendimentos jurídicos, cabendo sempre a administração tributária. Ela não pode recorrer ao judiciário, eu estou tratando de um entendimento uniforme da administração tributária, cabendo ao contribuinte sempre o direito de recorrer ao judiciário. A administração tributária não pode recorrer ao judiciário e tem que harmonizar. E essa foi a solução que se buscou. Acho que eu passei um pouquinho dos meus 5 minutos, mas obrigada. Seriam essas as considerações iniciais. Muito obrigado, Adriana. Bom, então, tivemos as 3 posições, no sentido de CARF, ou novo órgão, ou PLP, no sentido de apostando na integração que exista entre essas fiscalizações e os órgãos julgadores. Existe aqui uma questão que diz respeito à vinculação de julgadores aos atos infralegais, porque nós sabemos que nós temos no CARF um posicionamento já introduzido, inclusive, na própria legislação, no sentido de que os julgadores de segunda instância podem afastar até decretos, se eles forem contrários à lei. Não podem fazer isso em relação à Constituição, para o desespero da minha querida Betina, não é, Betina? Mas podem fazer no que diz respeito à legalidade desses atos infraconstitucionais. No no projeto de lei da comissão capitaneada pela ministra Regina Helena, e aqui nós temos um representante desse grupo, ele já deve ter ido embora, cadê o Walter? Ele acabou de sair. Acabou de sair, está vendo? Sempre assim. Eu participei dele também. Participou dele? Então, temos 2 representantes aqui dessa comissão de juristas, que foi capitaneada pela ministra Regina Helena, que também ali se determina que as normas infralegais podem não ser aplicadas pelos tribunais administrativos por ilegalidade. Tássio, o que você acha disso tudo? Estou nervoso de olhar sexta-feira à noite, esse auditório cheio de gente amiga, interessada no direito tributário. Serei telegráfico, cumprirei meus 5 minutos, mas não farei isso sem antes dar efusivos parabéns a todos os responsáveis pela crença e na realização desse evento. Então, primeira coisa, Felipe, Ana Cláudia me ligaram há alguns meses, vamos lá tocar esse negócio. Dani, maravilhosa, sempre ultra dedicada. Gustavo, professor e a queridíssima Betina, professor Roque, que abraçou também a ideia. Todos vocês concorreram para que isso aqui aconteça aqui na PUC, e eu percebi muitos julgadores do CARF, professores, palestrantes, que são egressos da PUC, emocionados de estar aqui. Professor Walter Lobato, que acaba de chegar, vi em várias circunstâncias as pessoas olhando para a professora Beth, para o professor Roque, lembrando do seu momento de formação puciana e tendo a oportunidade de estar aqui hoje, saibam que é uma alegria enorme. Eu fiquei muitíssimo feliz de contribuir um pouquinho para o excepcional êxito desse evento. Dito isso, cumprimento também os colegas de mesa, todos vocês, na figura da Ana Cláudia, queridíssima, e todos os do auditório na figura do professor Beth Carrasa.
tenho a dizer o seguinte. A ponderação feita pela Adriana me parece de todo relevante. E uma das coisas que mais me desespera é a incapacidade do Brasil aprender consigo mesmo. Há pontos ruins a serem melhorados no nosso sistema? Óbvio. Se imaginar qualquer sistema ideal e se perguntar à pessoa, você gostaria do seu sistema tributário ser melhorado? Não há possibilidade de, em qualquer lugar do mundo, alguém olhar e dizer, não tenho nada a melhorar. O que não significa dizer que a gente precisa abrir mão de toda a nossa experiência. Há muita coisa boa funcionando. Inclusive o excesso de litigiosidade são coisas que, fruto de conquistas que nós tivemos pós-Constituição de 88, que não foram adequadamente calibradas. Então se trata um pouco de olhar para o que a gente já tem, olhar para o que já funciona e prestar atenção em gargalos de eficiência. Normas de interpretação, ainda que infralegais, como, por exemplo, as súmulas, as portarias COSIT, as consultas vinculantes como a da COSIT, podem eventualmente orientar julgamento. E podem, em algumas circunstâncias, ser objeto de uma superação e podem, em outras circunstâncias, ser objeto de análise fora as vedações legais. Tudo isso pode acontecer. O que a gente não deve nunca imaginar que o nosso sistema não tenha nada a ser aproveitado. A circunstância de uma competência compartilhada já existe no Brasil há décadas. E ela alcança 98% dos CNPJs do país, que é o simples, que tem uma legislação única, que tem uma competência compartilhada e que pode, o Estado ou o município de São Paulo ou de qualquer outro lugar, desencadear um contencioso, julgar. E isso não significa que será feito em conjunto, porque um tem reflexo no outro. Existe uma prejudicialidade, mas ninguém tem mais competência do que o ser local para analisar uma experiência local. Vamos aproveitar agora que estamos reformando o sistema, demitir todos os fiscais? Extinguir 100 anos de TIT, como se ele não existisse? Porque o problema não é o TIT em si. O problema é a ausência de instrumentos de uniformização, como as instâncias de recursos especiais. Então não se trata de extinguir TIT, manter CARF, ou extinguir CARF e manter TIT. Se trata de uma forma de compartilhamento de dados, informações e unificação, não das estruturas, mas dos entendimentos, esse objeto de recurso especial. Isso já existe, por exemplo, quando temos os TRFs. Vamos extinguir os TRFs para criar uma justiça só? Vamos extinguir os TJs para criar uma justiça só? Então, o que a gente precisa são instâncias de uniformização de jurisprudência. Por quê? Porque esse é o nosso gargalo. É daí que vem a nossa ineficiência. Ser legal ou infralegal é regra. Há uma tendência do judiciário brasileiro e a gente não pode imaginar que esse novo contencioso vai ignorar, além de tudo que a gente tem de bom, o próprio CPC. E o CPC estabelece uma série de critérios de uniformização de entendimento que podem ser utilizados e devem ser utilizados porque já são com muita eficiência. E com isso eu devolvo a palavra antes dos meus 5 minutos. Muito obrigado, querido. Exatamente, a uniformização de jurisprudência, esse é que é o problema, é que nós já temos isso e nós vemos o que nós vivemos no dia a dia com as regras que existem. Esse é que é o grande problema. Imagina 3 fiscalizações na sua casa e eles brigando lá para dizer qual é que vai prevalecer. Imagina decisões diferentes da CBS e do IBS, e aí eu entro, inclusive, na pergunta que eu vou fazer agora ao Felipe Renaud, porque o Comitê de Harmonização ele existe para criar exatamente essa uniformidade de jurisprudência administrativa do IBS e CBS. É um órgão que é composto exclusivamente por representantes da Fazenda. Ou seja, nós tivemos uma discussão muito grande no IBS, porque a estrutura que havia sido criada era de um órgão de primeira instância, espalhado pelas 27 unidades da federação, sem paridade. Aí nós tínhamos uma segunda instância com paridade e uma terceira instância sem paridade que iria uniformizar as decisões, diversas decisões diferentes proferidas pelas 27 câmaras que estariam, cada uma delas, em uma unidade da federação diferente. Agora, no relatório, mudou-se isso.
o órgão de última instância, ele também deve observar a paridade. Mas aí existe um problema, que é a decisão relativa ao IBS e a decisão relativa ao CBS. E aí cria-se esse comitê de harmonização, que vai dizer qual é a regra que vai prevalecer e com uma determinação de um poder vinculatório em relação às instâncias inferiores de julgamento. Então, aí eu pergunto ao Felipe Renaud, a ausência de paridade neste órgão compromete todo o sistema? Isso equivaleria a um recurso hierárquico que existia antes no CARF, ou no Conselho de Contribuintes? Funcionando. Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Muito boa noite a todos e todas. Que honra estar aqui numa mesa de encerramento na PUC, professor Roque. Que honra estar aqui em mais um evento extraordinário da CONCARF e da ABDF, numa mesa galáctica e numa plateia tão galáctica quanto, com professores e professoras que tanto admiro. Eu já estou computando o meu tempo, Gustavo. Eu estou realmente gastando o meu tempo, mas em homenagem às pessoas que merecem. Eu queria começar homenageando a minha parceira, e que talvez tenha nos dado à BDF a honra da sua maior responsabilidade hoje. Ana Cláudia carrega hoje toda a importância da CONCARF, da representação junto com a sua diretoria dos conselheiros do CARF, de trazer à sociedade civil informações sobre esse tribunal, que é fundamental para o controle de legalidade do crédito tributário, portanto, fundamental para o sistema tributário nacional, e ela confiou à BDF, e eu tenho essa honra ímpar de estar com ela, Dani, Gustavo, Ana Monguilô, todos da BDF, são tantos que trabalharam nesse evento, que foram fundamentais para que isso acontecesse, mas ela nos confiou a responsabilidade com ela organizar esse, que é o maior evento, né, Ana Cláudia, da CONCARF itinerante, e que foi crescendo porque a Ana Cláudia ela tem uma característica, ela é uma rainmaker. E eu acho que a BDF também, né, Dani? A Dani é uma rainmaker. O Gustavo é um rainmaker. Quando a gente fala em desafio, a gente começa com um desafio e a gente vai multiplicando esse desafio. Quando a gente vê um evento de uma manhã vira um evento de 2 dias, e se deixasse, a gente adentrava no final de semana e ia fazendo mesa, ia convidando, porque São Paulo também, professor Roque, muito da responsabilidade dessa escola extraordinária de São Paulo, tanto a Universidade de São Paulo, que hoje me acolhe, que eu tenho muita honra de fazer parte, faço homenagem, aproveitando aqui a presença do professor Leandro Torres e também do professor André Mendes Moreira, 2 professores da casa, mas também aqui da PUC. Meu pai foi aluno da PUC, aluno do professor Roque na década de 80, Geraldo Ataliba disse isso na mesa de abertura, uma escola tão extraordinária como essa. Então, a gente tem tantos tributaristas brilhantes. Oi? Eu não sabia que era tão velho. O professor Roque fez 50 anos de docência esse ano. Merece uma salva de palmas, eu diria. Né? Obrigado pela paciência, né, de me tolerar. E no evento de hoje ainda tivemos o privilégio, meu tempo já praticamente acabou, Gustavo, mas eu vou responder objetivamente a pergunta, do querido Tássio Lacerda Gama, que foi a ponte, mas foi o grande fomentador dessa parceria com a PUC, que nos acolheu também aqui. Enfim, queria homenagear também a BDF na pessoa, já falei da Dani inúmeras vezes, que a Dani dá vontade de a gente ficar elogiando, a professora Betina, nossa presidente, e que a cara tornou-se obrigatório toda a mesa, eu digo que é uma professora brilhante, nossa referência e fofa. E vou continuar dizendo isso. Queria cumprimentar a mesa também, a Adriana. Eu preciso dizer, Gustavo, desculpa, eu já estou com 3 minutos e 40. Não, está contando, faltam 1 minuto e 15. A doutora Adriana, que sempre foi muito generosa, eu fui convidado pela primeira vez, eu acho, pela doutora Adriana, Andréa Dueck, enfim, todo esse time extraordinário da Receita Federal, acho que em 2016 ou 2017, acho que foi meu primeiro evento, e sempre aberta ao diálogo, à participação da academia.
Então, doutora Adriana, também queria cumprimentá-la, Carol Brasil. Eu vou fazer das palavras do Gustavo as minhas, né? Acho que o Mulheres Tributárias é uma das instituições mais parceiras da BDF hoje, mais memoráveis, mais extraordinárias, que revolucionaram em várias frentes. O Gustavo quer cortar minha palavra, mas ainda tem 35 segundos. E, dito isso, acho que cumprimentei a todos. Gustavo, não, e eu acho que tem um outro ponto. Respondendo objetivamente, eu acho que toda essa problemática ela nasce, inclusive, no que tange a reforma tributária, da falta de confiança entre os entes. A gente tem um IVA dual por conta da falta de confiança entre os entes. A gente não consegue estabelecer um sistema jurídico seguro e otimizado, eficiente, porque existe falta de confiança entre os entes federativos. Então, eu queria que, acabou meu tempo agora, mas se o Gustavo for generoso, ele vai me dar 20 segundos. Eu defendo a concentração no CARF, sim. Eu não vejo problema em se manter a estrutura dos tribunais estaduais e nos conselhos municipais também, até pelo menos 2040, porque 2033 nós vamos ter a implementação efetiva do IBS e a extinção do ICMS, Gustavo, mas nós teremos diversos ainda debates sobre créditos tributários constituídos na vigência do atual sistema, e esses tribunais eles podem podem manter intactas as suas competências com relação ao julgamento desses casos do contencioso atual. Agora, seria um retrocesso imenso, e aí o Tasso Lacerda Gama, que sempre cita Montesquieu, o espírito das leis, nas suas palestras, o espírito das leis, o Tasso sempre cita, e desde enfim, do espírito das leis, século XVIII, nós aprendemos sobre a separação dos poderes, o sistema de check and balance, a necessidade da imparcialidade. E depois disso... Conclua, por favor, que eu tenho que o tempo está correndo. Desculpa, vamos lá. encerrei. Então está ótimo. Então, Eleanor, você agora, querido, o que você acha disso tudo? Mas qual é a pergunta diretamente, Gustavo? Desculpe. O que você, disso tudo que você escutou, você viu aqui a defesa do PLP 108, a defesa do PLP 50, a defesa a defesa da Ana Cláudia de colocar o CARF como órgão centralizador do julgamento de ambas as competências, tanto o IBS quanto o CBS. O que você diz? Eu vou além. Isso não traria, de alguma forma, uma demonstração de que essa emenda constitucional ela teria deixado alguns princípios constitucionais de lado? Porque nós temos uma discussão aqui que diz respeito à própria federação, né? A complexidade que existe, que foi demonstrada, inclusive, agora pelo Felipe, ela demonstra que o que existe aí é um relacionamento entre as unidades da federação que não conseguem fazer com que haja uma regra que seja boa para o contribuinte, que é quem paga a conta. Será que disso aí não existe alguma... Na criação desse sistema, não houve aí alguma infração, infringência aos princípios constitucionais, da simplicidade, do próprio federalismo? Muito bem. Bom, antes de mais nada, boa noite a todas e a todos. Não farei na extensão do Felipe, eu até tomo do Felipe um primeiro. Foi o último a falar, antes de mim. A todos que se sintam igualmente cumprimentados, com igual carinho, com igual atenção. E quero só destacar a importância importantíssimo nessa construção da CONCAF, saudar o presidente, a doutora Samira, que é a vice-presidente, a doutora Adriana, secretária adjunta da Receita Federal,
E, em nome da BDF, obviamente, a presidente, professora Betina, e o professor Gustavo Brigagão, presidente do SES, uma satisfação muito grande. Queria também homenagear o meu querido Roque Carrasa pelos seus 50 anos de docência. Que maravilha, Roque! Quantas gerações você ensinou e certamente plantou, né, essa absolutamente necessários e, neste momento, meu querido Gustavo, nós temos uma Constituição cujo artigo 5º deixa muito claro que o devido processo legal, com direito ao contraditório e ampla defesa, também se aplica aos processos administrativos. Então, isso não é de hoje. A Constituição de 88 traz uma manifestação muito clara de demonstração da necessidade ou da afirmação dos valores constitucionais do processo, aplicados esses valores ao processo administrativo. Por muitos anos, tributária de estados, da própria União, resistiu muito a isso, né? Mas, com o tempo, a Constituição se afirmou e o devido processo legal, né, com o direito ao contraditório amplo, com esse novo, com a emenda constitucional 132, e é isso que eu acho que é importante, nós estamos aplicando agora a emenda constitucional 132. A construção da próxima lei complementar, que trará as regras sobre o IBS e CBS e também sobre o processo administrativo, elas são leis complementares que devem ser interpretadas a partir da emenda constitucional 132. Então, por uma teoria das fontes, eu diria que a Constituição ela foi, a partir da introdução completamente modificada. E agora nós temos que pensar, de fato, os parâmetros constitucionais. O primeiro deles é o da integração entre as administrações como princípio. A integração aparece agora no artigo 155, parágrafo 3º, não como técnica. Não, a cooperação, a integração entre as administrações tributárias assume, ao lado da simplicidade, ao lado da justiça tributária, ao lado igualmente importantes, uma condição principiológica. Claro que eu poderia aurir essa condição já do próprio princípio federativo, mas, enfim, não foi essa a escolha, né? Mas preferiu o legislador declarar expressamente. E aí, no artigo 156A, diz que compete, então, né, a União instituir um imposto por uma lei única, é o papel, né, que estamos agora vendo o PLP 68 se encaminhando, exatamente com esse propósito de estabelecer, então, uma lei única do imposto, mas também destaca de forma expressa duas coisas. A primeira, que compete à União instituir um contencioso único. E instituir um contencioso único significa muito. Não é? Significa muito, porque a partir de uma legislação livre para estados e municípios e a própria União, instituir as regras serão uniformes. Uma única lei para os impostos, uma única lei para os processos. E os julgamentos? O julgamento da autonomia tributária dos estados e da União e dos municípios. Lógico que, para evitar justamente os conflitos de competência, os excessos dos conflitos de competência, basicamente, duas grandes regras foram criadas. A primeira, com o comitê gestor, estabelecendo para este uma função, né, por um comitê especial, que é aquele de uniformização, de legislação e também
de julgamento, e uma outra, que no que houver conflitos entre os estados e o comitê gestor, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. A inconstitucionalidade dessa regra, obviamente, ela está em vigor. Não é? Tenho grandes dúvidas sobre a constitucionalidade dessa regra, mas ela é uma regra importante nesse processo. Porque ela é importante? Porque, afinal de contas, é exatamente a organização que essas tomadas de posição devem ser feitas. Ou seja, eu adoraria dizer a vocês que eu gostaria muito que o CARF assumisse todas as competências possíveis, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o comitê da emenda constitucional 132, até que outra emenda a modifique, essa não tem. O comitê gestor só tem uma competência de uniformização. Então, a competência de julgamento tem que ser dos estados, do município e da própria União. Agora, essa liberdade para ter possibilidade de criar processos contenciosos não prejudica a unidade. Por que não prejudica a unidade? Porque a lei geradora dos conflitos, ela é uniforme para todos os estados que determina o devido, igualmente é una e uniforme para todos os entes da federação. Então, é claro que se os entes da federação decidirem de forma diversa e entre IBS e CBS houver divergências, cabe então ao comitê gestor resolvê-las. E se ainda assim houver algum tratamento conflitante entre estados e o próprio comitê gestor, cabe ao Superior Tribunal de Justiça dirimir essa questão. Então, voltando e sintetizando aqui, meu querido Gustavo, o papel do jurista. Esse é o papel de entidades como a BDF, como a academia, reunidas com os melhores referências do direito tributário, e é dentro desse universo que nós deveremos estar, né? Encontrarmos sugestões criativas, construtivas, não para criticar como forma de destruir, mas para criticar como forma de construir algo que a política tomará a decisão. Cabe à política, portanto, arbitrar a escolha da forma, da técnica que vai ser empregada, para que cumpra aqueles princípios que nós esperamos, não é? De justiça, de isonomia, de simplicidade, não é? De publicidade, transparência, e, mais do que tudo, de integração dos fiscos e solução pacífica das controvérsias. Esse evento, o CARF itinerante, que a querida Cláudia, é um evento fundamental. Estive com ela na Bahia, vi então, igualmente um salão cheio, com pessoas entusiasmadíssimas, querendo entender, interpretar e aplicar essas questões da reforma tributária no processo administrativo. Igualmente, infelizmente, por estar na Alemanha, estou aqui de passagem por Freiburg e não consegui estar presente, mas é uma satisfação muito grande poder falar-lhes e dizer que, de fato, acredito que, já que foi aprovada, já que nós temos uma emenda constitucional como a 132, que estabelece todos esses parâmetros, agora nós temos realmente que fazer a melhor interpretação constitucional para auxiliar o Congresso Nacional na construção e finalização da reforma tributária, porque esta sim é essencial. Nós precisamos de uma reforma tributária, nós estamos no meio da reforma tributária, da criação dessas leis, e já não podemos mais parar, não podemos mais voltar atrás. Agora nós temos que seguir, mas os parâmetros estão dados, que foram aqueles votados em dezembro, na formulação e na publicação da emenda constitucional 132. Eu vou pedir desculpas aqui a todos, porque já está muito tarde aqui onde estou, e ficaria por aqui das minhas contribuições, Gustavo, mas queria cumprimentá-los com muito carinho, com muita atenção, e dizer que é uma alegria enorme poder me dirigir a vocês sobre esses temas. Muito obrigado. Obrigado, Heleno.
Eu só faria um comentário que é o seguinte, claro, a emenda está aí, a emenda, enfim, muito dificilmente ela seria julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com a composição atual, mas a harmonização da jurisprudência entre CBS e IBS, como eu disse antes na pergunta que fiz ao Felipe Renaud, é um comitê de harmonização das administrações tributárias, cujos membros ou encaminhadores das questões que serão decididas nesse âmbito, eles são o presidente do comitê gestor e a autoridade máxima do Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda. Ou seja, o contribuinte não faz parte desse órgão. Não há paridade. Então, quer dizer, isso me parece temerário. É a minha opinião pessoal aqui. Não, só para colocar o seguinte. No ter dado, nós fomos... e eu insisti muito nisso, não só eu, você e outros juristas insistiram muito nisso, naquela pressa, né, de decidir tudo isso. E eu acho que uma das maiores contribuições foi dada justamente pelo governador de São Paulo, que insistiu muito na melhoria, e conversamos muito a respeito disso. Quero deixar claro que, obviamente, as posições do governador são deles, não minhas, só que estou dizendo que conversamos sobre esse tema. Por quê? Porque foram a partir de algumas posições do governador de São Paulo que houve realmente mudanças efetivas na questão da composição do comitê gestor, né? E eu acho que, independentemente dessa questão do governador, o processo de formulação, de organização, de quem deva compor o comitê gestor, que isso ainda depende muito de uma racionalidade, né, de entender como isso vai funcionar. Porque nós ainda não temos esse comitê gestor, nós não sabemos como isso vai funcionar no governo federal, junto com representantes dos municípios, dos estados perceberem que esse comitê gestor não atende, e os municípios já entenderam que não atende. Os municípios já entenderam que o modelo como se encontra hoje não atende a algumas formulações deles. De repente, pode haver mudanças, pode haver uma PEC da PEC, nada impede. Mas eu quero destacar que isso precisaríamos criar, e aí eu acho que você tem um papel importante nisso, né? Uma sugestão de emenda à Constituição, alterando com critérios que sejam evidenciadores do federalismo brasileiro. E do contribuinte. Eu quero destacar, né, a presença do... Obrigado aí pela sua participação, e ainda mais sabendo agora que o horário já vai adiantado aí. 2 minutos. 2 minutos. Em homenagem à minha velhice, né, bem lembrada pelo Felipe, o querido Gustavo Brigagão me permitiu, não é, sair um pouco do esquema. Então, eu vou retribuir a gentileza, né, até para que a querida doutora Adriana Rego não perca o avião, e vou ser breve. Entendo, e ninguém precisa concordar comigo, que os autores do anteprojeto, digamos assim, da PEC 45, que reformada se transformou na Emenda Constitucional 132, partiram do pressuposto data venia falso de que o Congresso Nacional está investido do poder constituinte originário, quando não, ele está investido apenas no poder reformador da Constituição. Ele deve observar uma série de limitações materiais e formais, implícitas e explícitas, que atendem pelo nome técnico de cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. E uma dessas cláusulas pétreas, né, não vou me demorar no assunto, é justamente a representada pelo princípio federativo. Pois bem, e já estou concluindo, né, porque já falei demais. A prevalecerem os projetos de lei complementar 68 e 108, tal como se encontram em discussão, a estruturação do sistema previsto na Emenda Constitucional 132 pode reduzir perigosamente, penso eu, a autonomia dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, a ponto de redefinir
para pior, evidentemente, a qualidade da Federação Brasileira, seja porque essas pessoas políticas perderão parte substancial das suas competências tributárias, que hoje ainda têm, seja porque serão duplamente inferiorizadas ao ficarem abaixo de um comitê geral central, que, por sua vez, pouco decidirá sem o plácet da União. E mais não digo, embora muito teria ainda a dizer, né, para que, com razão, né, os colegas não digam. Além do mais, esse velho não parava mais de falar. Muito obrigado. Eu vou liberar. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns. Não, peraí. Ah, sim. Não acabou, não. Deixa a porta fechada. Deixa eu tirar a bolsa. Adriana, eu preciso só de 2 minutos, palavras tuas, de como foi participar do evento. Só um tchau. Muito obrigada por tudo. A gente está de parabéns. É uma troca sempre muito rica, tá? Eu sou esperançosa com a reforma tributária. Eu acho que nós vamos reduzir litígios, sim. Acho que nós vamos simplificar, sim. E o Brasil ganhará com isso. Como eu dizia a Adriana, a minha preocupação não é com os estados nem com a FIT, quer dizer, obviamente também é. Minha maior preocupação é com os contribuintes. Eles estão colocados completamente de lado nessa discussão. Eles não participam dessa discussão e serão eles que pagarão a conta. Essa que é a grande questão. Eu vou dar... já falou, né? Mas eu vou dar 3 minutos para cada um, entendeu? Só para encerrar, principalmente ali para o Felipe, que foi prejudicado, né, porque muito nos elogiou. Agradecer, Gustavo. Faltou agradecer algumas pessoas. Isso me faz lembrar, não. Isso faz lembrar o Condorcet Rezende. Uma vez ele foi fazer uma sustentação oral e aí disseram, olha, tem 10 minutos para falar e tal. Mas o presidente do conselho, né, por 10 minutos eu não consigo nem elencar aqui as qualidades que ornam a sua personalidade. Tem meia hora. Felipe. Claro, 3 minutos bem objetivos, prometo, Gustavo, até porque eu mandei uma mensagem para a Dani dizendo que eu estava preocupado de entrar na sua lista, já falou. De Ricardo Almeida e Sérgio André, das pessoas que despertam os sentimentos mais privativos. Você passou a ser o terceiro. Passei a ser agora. Meus agradecimentos longos. Gustavo, eu, analisando essa questão, primeira coisa que me ocorreu, e por isso que eu voltei a Montesquieu e você não gostou, mas porque uma das características de um sistema jurídico, chamado sistema democrático de direito, é o fato de que o julgador ele é necessariamente imparcial. O que isso significa? A imparcialidade, que está lá na 9784, e que a doutrina mais seleta de direito administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, enfim, Eli Lopes Meirelles, chegando até nos nossos tributaristas, o professor Humberto Ávila, defendem a imparcialidade, inclusive do julgador administrativo. Por isso, da previsão da 9784. Por que isso? Porque se o julgador se submete às pressões políticas, ele naturalmente não alcançará a justiça, ele alcançará o interesse político, o interesse do político e da política. Isso me lembra, professor Roque, o debate de Carl Schmitt e Hans Kelsen com relação ao guardião da Constituição, que falava muito disso. É o executivo, com todo o seu interesse político, que fará o controle de constitucionalidade, ou o judiciário imparcial, colegiado. Nesse caso, em que pese o comitê gestor
ele ser um órgão colegiado, ele é um colegiado composto por agentes fiscais, sem a participação da sociedade civil, do contribuinte, portanto, ele não é paritário e não pode ser imparcial, porque é uma relação hierárquica com um agente político que estabelece as prioridades do governo. E talvez... Eu não estou controlando o tempo, desculpa. Já acabou? 1 minuto e 41. Então, vejam, a minha crítica à reforma tributária é que ela me parece pautada numa retórica das mais perigosas. Todos nós sabemos que precisamos de reforma tributária. Todos nós estamos exaustos com a instabilidade jurídica, a insegurança jurídica. Todos nós estamos exaustos de não saber sequer, professor Roque, com quem vamos litigar, porque há momentos em que um fato gerador gera contencioso com 5, 6, 10, 50 municípios. E ninguém mais aguenta isso. A tecnologia ela vem para otimizar, mas, como eu disse na mesa de abertura, a tecnologia ela não pode afastar os princípios estruturantes, não pode afastar a isonomia, a segurança jurídica, não pode afastar a ampla defesa e o contraditório num Estado democrático de direito em prol da praticabilidade da eficiência arrecadatória. São coisas absolutamente distintas e que podem ser conciliadas. E o que temos aqui, Gustavo, é mais grave, porque se um órgão composto por agentes fiscais, sem participação dos contribuintes, vincula um órgão julgador que perde, portanto, a sua autonomia decisional, que perde a sua competência de controle de legalidade, que perde o atributo principal do Estado democrático de direito. Tá certo. E que, portanto, tem que se curvar ao executivo, que, eventualmente, os agentes fiscais estarão seguindo ordens do seu superior hierárquico e que não podem sequer negar essa ordem. Veja, tudo cai. Inclusive o tempo acabou de cair. Eu vou passar. Mas dessa vez, pelo menos, eu falei, né? Amigos, eu peço licença que eu vou precisar sair, tem um voo daqui a 1h30, então, mas eu não quero deixar de comentar duas coisas. Uma, que é anunciar a todos que o meu grupo de pesquisa Controle de Validade da Tributação fará um encontro toda quinta-feira, das 19 às 21 horas. É um projeto de análise da reforma que foi solicitado pelo coordenador dos GTs, Leonardo Alvim, que me pediu uma coletânea de questões que nós levantássemos em grupo com alunos, professores, egressos da PUC, tá, para contribuir com o processo de reforma. Então, todos vocês ficam convidados. Mandem mensagem, meu e-mail é tacio@iat.com.br. Vai ser um prazer contar com todos, porque a gente quer ter casa aberta aqui na PUC, toda quinta-feira, à noite, de 7 às 21 horas, para tratar de reforma tributária. Segundo ponto, por que se divide o poder? Essa é a pergunta fundamental. Felipe trouxe de maneira muito elegante Montesquieu. A gente pode trazer de maneira mais prosaica, contemporaneamente. Por que se divide poder? Se divide poder porque toda concentração de poder leva ao abuso. Não se cria uma federação por gosto no lugar de um Estado central. E, muito embora a reforma abstratamente não vá ser considerado inconstitucional, defendo isso desde a minha tese de doutorado, o princípio federativo é um princípio imprescindível para analisar cada um desses temas. E, tendo em vista o princípio federativo, brilhantemente tratado pelo professor Roque, em várias páginas do seu extraordinário curso de Direito Constitucional Tributário, questões como essa, de supressões objetivas da capacidade de julgamento dos tributos que são de competência de municípios e estados conjunta, vão ser analisados, devem ser analisados sob a luz do princípio federativo. Não se divide poder por acaso, não se divide poder por gosto. Se divide poder porque a concentração de poder é um problema. O professor João Maurício Adeodato gosta de dizer com muita frequência, ainda bem que esses ministros brigam. No dia que eles decidirem estar em comum acordo, 6 desses caras derrubam o presidente eleito, derrubam o ministro eleito, derrubam deputados eleitos. É muito poder para estar concentrado na mão de uma pessoa só. Faço eco com a necessidade de que a sociedade civil também participe disso e, com o coração partido, peço licença para que a gente volte a tocar nesses temas nos nossos encontros de quinta-feira, felicitando a todos por esse êxito extraordinário. Muito obrigado. Obrigado.
Carol? Tchau. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é fazer um disclaimer que nós admiramos o CARF, admiramos o TIT, não queremos acabar com nenhum órgão julgador, nós só entendemos a necessidade para a CBS e IBS, para que o princípio da simplicidade seja efetivo, dessa unificação, desse contencioso e da fiscalização. O outro ponto da fiscalização não é para acabar com as administrações tributárias. Em momento algum aqui se falou em tirar a autonomia de Receita Federal, dos fiscais estaduais ou municipais. A ideia é uma integração da fiscalização. E aqui, Ana, o que eu trago como ponto também de levar o IBS para julgar no CARF, né? Então, caso essa ideia de unificação dos tributos para o julgamento, CBS e IBS, eu entendo que seria inconstitucional, porque o artigo 156b, ele traz que, entre as competências do comitê gestor, uma delas seria decidir o contencioso administrativo. Então, eu entendo que uma integração, um órgão em que haja participação do comitê gestor para esse julgamento, uma integração entre comitê gestor e Receita Federal, como é no caso ali das delegacias criadas no PLP 50, aí sim seria possível, porque eu vejo inconstitucional. Não que a ideia, né, a gente pode debater inúmeras hipóteses. E aqui a Adriana não está mais, mas ela trouxe a possibilidade, no PLP 68, tem a possibilidade de integração da fiscalização e a possibilidade de integração do contencioso, só que não sei por que um abacaxi ali no meio do caminho de pequeno valor. Por que a gente pode integrar apenas o pequeno valor? Não faz sentido. O maior litígio, a maior preocupação são as causas, né, mais relevantes, são de valores mais altos. Então, não dá para entender o porquê esse pequeno valor. E, por fim, em relação ao fórum que vocês estavam falando, da harmonização jurídica e o comitê de harmonização, eu ainda tenho uma dúvida, porque o artigo 310 ele traz que o fórum ele poderá ter dúvidas suscitadas pelo presidente do comitê gestor e a autoridade máxima do Ministério da Fazenda, como vocês trouxeram. E, em relação à harmonização, não tem nenhuma previsão. Então, a gente não sabe quando vai ocorrer, como vai ocorrer. Então, esse é um outro ponto de preocupação que eu tenho ali entre os artigos 307 e o 311, que também servem para reflexão. Eram esses os pontos que eu queria trazer. Acho que eu ainda tenho 10 segundos. E agradeço a todos. E a professora Beth Carrasa, a professora Betina não está mais aqui, duas mulheres que são uma inspiração para nós também. Obrigado, Carol. O Supremo Tribunal Federal demorou 20 anos para harmonizar a jurisprudência sobre ICMS e ISS no software. Cláudia. Bom, agradecer ao Felipe pelas gentis palavras. Certamente, esse projeto não sairia sem ele. Ele tem uma paciência incrível comigo. Não é fácil, né? Mas ele tem, e é por isso que o projeto está de pé. Eu estava muito agoniada, porque eu vi o professor André Mendes Moreira e eu queria falar para ele o que eu vou falar agora. Então, aí eu estava com medo dele ir embora. Eu estava com medo dele, tipo, ele tem voo também. Aí você passou todo mundo na frente. Eu falei, meu Deus, ele vai falar, eu tenho voo, e vai sair dali. Mas ele ficou. Obrigada, professor. Eu quero só deixar uma provocação final. E isso diz muito com a neutralidade. Então, é por isso que esse vai ser uma provocação que eu vou deixar para a gente pensar um pouco. A gente estava aqui mais cedo no painel que você estava palestrando e você falou muito da neutralidade vertical, que eu não quero que os fatores de produção interfiram, né, na livre iniciativa, que eu trago um impacto econômico por conta da tributação. Mas isso tem uma finalidade, a segurança jurídica, né? E a gente tem a neutralidade horizontal, que a gente não falou mais cedo, né? E tudo que a gente tem de neutralidade horizontal, e o que o senhor fala em termos de aspecto material. E eu fico pensando nesse novo contencioso, e a minha provocação é de repensar a neutralidade horizontal frente ao nosso novo contencioso, esse IBS e CBS. Será que essa neutralidade horizontal ela tem alguma condição de ser mantida, da gente ter algum tratamento isonômico, ou a gente vai ter uma quebra nessa neutralidade?
que guarda um valor maior. E até que o senhor fala muito no livro, quando eu tenho uma guerra de princípios, de valores, aquele que deve ser o último a prevalecer, a segurança jurídica, né? Então, é a ponderação que eu faço e uma reflexão que a gente faça para esses novos passos do novo contencioso. Obrigada, gente. Não, eu só quero dizer que realmente me senti muito honrado em estar nessa mesa, né, presidida pelo nosso sempre presidente, o professor Gustavo Brigagão, e na presença dell'anima del cuore de todos os congressos, né, a queridíssima Daniela Brigagão. No mais, desejo a todos, né, uma boa noite e um excelente fim de semana. Até outra oportunidade. Estão aí? Onde é que estão? Então agora nós vamos fazer uma homenagem às organizadoras desse evento, né? E vamos chamar a Dani. Um presente da BDF para a Dani, que ela não sabia que a BDF está dando. Exatamente. Alguma coisa que acontece no âmbito da BDF que a Dani não sabe. Gente, me conquistaram. Vamos para a próxima Concarf. Tá vendo? Depois de 11 anos de casado, só conquistei agora. Estamos juntos aqui. E aí? Cansado, obrigado pela Muito merecido. Para a nossa presidente, a professora Betina, que nos chamou. Acabou de sair. A Angel também saiu, Natália. Vem, Natália. Vocês não têm noção do quanto essas mulheres extraordinárias trabalharam nas últimas semanas, todos os dias, para esse evento acontecer. Bom, a BDF, então, está se comprometendo publicamente a fazer mais 30 projetos a Concarf itinerante, depois das flores. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença até essa hora.